De volta ao cadeirão. Estou um bocado indecisa entre fazer vídeos em pé ou sentada. Se calhar primeiro faço uma espécie de explicação de porque é que eu posso fazer este vídeo este ano. Eu tinha um Excel com todos os livros que eu tenho, uma espécie de catálogo de tudo o que eu possuo, o que tanto quanto é relativamente comum. E depois, em 2020, eu decidi passar ao próximo nível, que foi usar esse mesmo catálogo para fazer estatísticas das minhas leituras. Portanto, vamos a isso. Vamos analisar aqui 2020. Uma das coisas que eu tinha muita curiosidade em ver era a quantidade de livros que eu lia por ano. E depois, pronto, convenhamos, 2020 foi um ano um bocadinho atípico e, portanto, eu não sei se me devo afiar muito neste gráfico. Ainda assim, eu tenho aqui que em janeiro li 5 livros, em fevereiro 4, março 5, abril 30, tendo sido o mês em que eu li mais, maio 15, junho 13, julho 12, agosto 11, setembro 5, outubro 4, foi o mês em que eu li menos quantidade de livros, em novembro 6 e em dezembro 12. A nível de páginas, porque eu tive muita curiosidade em ver as páginas que eu leio por mês, porque em abril eu li muito dos Little Black Classics, que são livros pequenininhos. Foi um dos motivos pelos quais eu atingi aquele número. Atenção, eu acho que é importante revelar isto. E portanto eu quero dizer-vos que, embora em abril eu tenha lido 30 livros, li 4.153 páginas. Em maio, que eu li 15 livros, metade, foi o mês em que eu li mais páginas, 5.444. Portanto, mais sensivelmente 1.300 páginas, com metade da quantidade de livros que li. Depois, uma coisa que não me surpreendeu, eu já estava à espera, a nível de livros físicos, preciso da minha calculadora. E eu sabia que a maior parte do que ia ler ia ser em físico, mas deixem-me só somar as capas moles com as capas duras. 86,1% dos livros que eu li foram livros físicos. E eu tenho perfeita noção que são livros que estavam ou que vieram para a minha estante. Dito isto, 95 destes livros foram capa mole, 10 capa dura. Em audiobook li 16 livros, o que é um número que eu estava à espera de mais, sinceramente, mas em 2020 eu tinha decidido, porque queria diminuir muito os livros que eu tinha por ler aqui na estante, que ia ouvir menos audiobooks, e só lá para meio do ano é que eu os comecei a ouvir. E depois tenho aqui um e-bookzinho sozinho, porque na realidade o momento foi o único que eu ouvi e li em formato digital, ou seja, tinha o e-book e o audiobook. E então não podia deixar de pôr aqui como e-book, não é? A nível de género eu tenho masculino, feminino e não binário, sendo que os não binários que eu tenho aqui é sempre um homem e uma mulher. Portanto, 54 dos livros, dos 122 livros que eu li foram de escritores masculinos, dá 44,3%. 56 foram femininos, dá 45,9%, e 12 livros foram de escritores masculinos e femininos em conjunto, sendo que pode ser, como foi o caso, uma vez estão aqui 12, eu sei que 5 destes 12 são do Living Willing, que o escritor é o André Oliveira e a ilustradora é a Joana Afonso. Uma coisa que eu não estava muito à espera, mas a modos que devia ter estado, tendo em conta a quantidade de Little Black Classics e a quantidade de audiobooks e tudo mais, 73,8% dos livros que eu li foi em inglês e 26,2% foi em português, o que significa que só 32 livros que eu li é que eu li em português este ano. Eu gostava de aumentar para o ano que vem, sim, mas ao mesmo tempo, especialmente quando eu leio livros de escritores ingleses ou americanos, eu gosto mais de ler em inglês, e porque eu leio muitas séries, eu não gosto de as ler em português, tendo em conta a quantidade de séries que fica a meio. Portanto, é normal e eu não prevejo que isto vá mudar grande coisa para 2021. Em relação, assim, à categoria, este foi daqueles que eu gostei muito.
Na minha estatística geral, o que eu leio mais é Young Adult, com quase 50%, 49,7%. Mas nas estatísticas de 2020 foi Adult, o que é normal. Há que perceber que, mais uma vez, os Little Black Classics entram aqui muito para esta questão. Porque nos Little Black Classics alguns eram para adultos, alguns eram para crianças, e eu fui dando a devida designação de idade que me pareceu mais correta, o que nos põe com 38 livros Young Adult, 31,1%, 54,1% de livros Adult, 66 livros, New Adult 9 livros, 7,4%. Este do New Adult há de ter tido um bocado a ver com alguns dos audiobooks. Middle Grade foram 4 livros, 3,3%, e para crianças foram 5 livros, 4,1%. Mais uma vez, estes livros para crianças, tirando o do David Walliams, eu acho que esse foi o único, o Monstro que Veio do Gelo foi o único livro infantil assim que eu li. Os outros os outros 4 terão sido dos Little Black Classics. A nível de géneros, nada surpreendente, fantasia tem a maioria, 31,1%, 38 livros, é normal, eu leio muitas séries, portanto é como disse. Nos clássicos deste ano, clássicos foi bastante, foi 27%, 33 livros, lá está. Os Little Black Classics contribuíram muito aqui para a questão. Também li o The Time Machine, do H.G. Wells, portanto é normal. 8 livros foram comics, 6,6%. 3 foram de short stories, há de ter sido os contos dos Irmãos Grimm, os melhores contos de H.P. Lovecraft, e apenas tenho 3 livros na categoria de romance, um de Magical Realism, um de poesia, o que algumas poesias que eu li eram clássicas, eu li mais poesia nos livros clássicos, mas eu pulo-os na mesma no clássico. De horror li 2 livros, porque este eu sei, é fácil, H.P. Lovecraft, o mestre do terror, que eu não sei se alguma vez vou voltar a ler na minha vida, e Rory Powell, Wilder Girls, que eu não sabia que era terror quando comecei a ler. Uma coisa que me deixa um bocadinho triste, são apenas 5,7% em Science Fiction, que foram 7 livros. Li 19 contemporâneos, 15,6%, isto há de ter a ver com os audiobooks também. Li 5 distopias apenas, 4,1%. De mitologia li só um, que foi a mitologia nórdica do Neil Gaiman. Eu acabei por oferecer esse livro à Faith, porque para mim não deu. Li um livro de non-fiction, este foi tipo o meu grande feito do ano. Este ano foi um ano um bocadinho atípico no aspecto das cotações, porque há que perceber que os Little Black Classics apanharam muito desprevenida. Então, 59 livros dos que eu li, que dá um total de 48,4%, receberam 4 estrelas. 31,1% receberam 3 estrelas, que são 38 livros. Eu li 19 livros, 5 estrelas. Foi um dos motivos pelos quais eu não quis fazer o top de 20 de 2020. Foi porque era basicamente chegar ali e escolher os 19 5 estrelas e escolher mais um livro. Ia ser relativamente fácil. Houve 2 livros a receberem uma estrela este ano, sendo que um deles eu dei-lhe uma estrela não sabendo que era uma sátira, e se eu reler, irei reler com isso em mente. Não me parece justo agora olhar para trás e dizer porque é uma sátira merece mais estrelas. Provavelmente sim, mas eu preciso de ver a forma como está escrito como sátira, como é que se reflete para mim. Na altura foi só horrível. E 4 livros receberam 2 estrelas, dá 3,3%. Não é mau. Estas 2 estrelas, pronto, eu já estava um bocadinho à espera que houvesse assim umas estrelas um bocadinho mais baixas, porque é o que eu digo com os clássicos. E um dos motivos pelos quais eu tenho box set dos Little Black Classics é para saber que escritores é que eu gosto de literatura clássica e quais é que eu não gosto, portanto, ajuda aqui um bocadinho a coisa. Mas o que me interessa mesmo aqui, do que eu li e do que ficou por ler, o meu objetivo é sempre o mesmo, é não ter acima de 25% de livros por ler. Neste momento eu tenho 129 livros por ler. Não é um número que me assusta, primeiro porque 31 desses livros são Little Black Classics ou mais, e sei que são leituras rápidas e, como eu já disse antes, quero despachá-las em 2021, mas por ler fiquei com 24,9%. 24,9% está certo, ok, não tem problema, são 129 livros. Eu acredito que isto para 2021 vai descer. Significa que lidos estão 75,1%, obviamente, que são 390 livros físicos que eu tenho cá em casa
lidos, que não são 391, porque pelo menos 2 destes lidos estão emprestados. Vamos ver como é que corre 2021, vamos ver se eu consigo abater aqueles 24,9% de livros por ler para aí para 20, maybe. Seria bom, mas tendo em conta que eu gosto de comprar livros e gosto de os ler e tal, vamos ver como é que corre. Portanto, não é grave. Até uma próxima. Tchau!